Salve nação perdida! Aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. E hoje o assunto é o capítulo 1161 do mangá One Piece. Pontos que eu vi por aí e talvez comente nesse vídeo. O primeiro é, o capítulo foi fraco? Diria que mais ou menos. Isso é uma resposta válida. Segundo ponto, Barba Branca fugiu, tecnicamente sim. Lembrando que, teoricamente, ele tem uma cicatriz nas costas causada pelo próprio filho. Não, nada a ver, irmão. Um resumo breve, o flashback do Shebeck está aí para diminuir as personagens femininas. As piratas cujas sem o artifício da beleza, são tão comuns quanto os piratas Kuro. A Stussy, ela apareceu nesse capítulo? Não lembro. Achar que não tem haki de nada, apesar de ter uma perna pesada, mas aí, até o Sanji tinha no pré-time skip. E a Big Mom, coitada, do trio monstro do Shebeck, ela é o Sanji enquanto o Chique é o Jinbe. Enfim, não vou ficar falando só mal de um pessoal que não tem culpa das escolhas do Oda. Então vamos ao que interessa. Mas antes, a capa colorida. Já nessa capa, você pode ver que as cujas foram escolhidas para serem tiradas como merda. Depois de tudo que a Hancock fez, o Luffy deixa o seu bonequinho de pano cair em direção do esquecimento. Para alguns, isso vai ser chocante, mas para mim não. Luffy nunca me enganou, sempre soube que ele era um mal agradecido. É só lembrar que... Saindo da capa mais interessante, vamos até a menos. Yamato foi com o samurai imortal e o privilegiado rezar. Seria muito engraçado se essa fosse a primeira vez que o Momonosuke e o Kinemon foram pagar respeito ao túmulo do Oden. E um detalhe gritante da cena, a ausência da Hiyori é um prenúncio para esse capítulo. Porém, sem spoilers. Pois bem, entramos no capítulo e aprendemos que o Dragon foi salvo pelo roteiro. Depois de ser alcançado pela São Mafei, sem ter chance de defesa, ele tomou um raio na altura do ombro. E além dessa, muito óbvia, manipulação para o Dragon sobreviver, quero levantar algumas coisas. Andei pensando sobre esses personagens novos que claramente não são humanos. Até o arco de Elbaf, existia uma leitura muito óbvia sobre os dragões celestiais. Apesar do nome, todos são humanos. Com exceção, talvez, do Imu. Dito isso, não existiam motivos para considerar os dragões celestiais como um grupo específico de seres. São só humanos que crescem sendo ensinados que são donos do mundo. Mas aí chega Elbaf e surge um tritão, o São Killingan. Aí chega em God Valley e temos a Mafei que claramente não é humana, e também temos o Yeti lá, que talvez seja um humano com uma fruta Zoan. O meu pensamento é, existe a possibilidade do Oda estar preparando um retcon aí. Apesar de ser muito óbvio que os dragões celestiais são humanos, é possível que o Oda esteja se preparando para dizer que, na verdade, os dragões celestiais são formados por povos diferentes. Particularmente, vou achar uma merda, mas é uma possibilidade. O cheiro está aí, mas se realmente é fogo, não dá pra dizer. E bem, o primeiro pensamento é esse, um possível retcon chegando. Já o segundo pensamento é sobre a possível fruta da Mafei. A boneca, aparentemente, está usando o fruto da luz. Visualmente parece e, além disso, ela se move muito rápido, saindo desse ponto onde ataca o Dragon e reaparecendo a mais de 1 quilômetro de distância. Acredito que a fruta dela é a da luz, se o palpite estiver certo, quer dizer que ela vai morrer nessa batalha ou pior, ela vai morrer na mão do Garlin, por falhar em recuperar os gêmeos. Independente da forma, se ela tem a fruta, ela precisa morrer para o Kizaru a pegar. Mas bem, antes de mostrar o momento em que ela viaja mais de 1 quilômetro em segundos. Primeiro, temos que entender que ela é uma mocinha, e por ser mocinha, o roteiro vai dar uma prejudicada nela. A primeira vítima do prenúncio da capa. É por isso que ela não mata o Dragon de primeira, explodindo a sua cabeça. É por isso também que ela não sabe que o Garlin teve gêmeos, o que, como comentei, talvez seja o motivo da sua morte. Certamente que sim. E para completar o seu roteiro sofrido, ela não possui haki da observação e consegue a façanha de ser partida ao meio por um golpe do Barba Branca. A única coisa que se salva é o estilo de mafiosa. E digo mais, já podemos dizer que ela é mãe do Croco Boy. Por causa do charuto? Eu ouvi um amém? Acho que não. Bem, a Bonita foi humilhada no momento em que chegamos num ponto que, quando os spoilers saíram, empolgou muita gente. Obviamente, os vazadores fazem de propósito. Eles sabem o que está acontecendo na cena, os cara não vazam sem saber o que realmente está acontecendo. Mas aí, para farmar visualização e cliques no Twitter, eles inventaram que o bando do Rox traiu ele. Como é algo que tá todo mundo esperando acontecer, ninguém vai suspeitar e vai acreditar. Aí chega o capítulo e se descobre que, na verdade, é só um grupo de piratas aleatórios que, no lugar do cérebro, tem merda. Até entendo que, nessa época, Lin Lin, Barba Branca, Kaido e o Chique não eram os famosos piratas que viriam a se tornar. Kaido nem tinha a fruta do dragão.
Nessa época, eles eram os piratas da nova geração, tá ligado? Eles eram o Kid, Lau e Luffy, só que muito mais forte. Teoricamente, o Kaido já arranhava o Haki do Rei como uma ferramenta de batalha, enquanto o Barba Branca já fazia uso disso. A Big Mom é o Kid, tem poder, mas está destinada a não ser nada. E falando sobre nada, os piratas, obviamente, foram esmagados pelo grupo. Curiosamente, o grupo é formado pelos únicos sobreviventes desse incidente, ou pelo menos, pelos principais sobreviventes. E é no meio dessa loucura que o Dragon encontra o Shanks desmaiado. Vendo essa cena, num primeiro instante, pensei que o bebê tinha tancado o raio da Mafei, mas olhando com cuidado, o galo na cabeça foi pela queda no chão. Então temos a Mafei que pegou o Shanrock, que faz como o Dragon e aproveita a confusão para picar a mula. Porém, antes de passar para o próximo assunto, gostaria de levantar essa questão: como o Dragon sabia quem era o Shanks e o Shanrock? A mãe deve ter dito os nomes, mas como ele sabia qual era qual? Porque ele precisa saber do nome, afinal, o Shanks de alguma forma foi chamado de Shanks a vida toda. O Garlin também tinha que saber que o filho resgatado era o Shanrock. Certamente que sim. Outra possibilidade é, o Shanks, na verdade, é o Shanrock. Ou seja, os nomes estão trocados e a verdadeira criança predestinada é o Shanrock, porque o seu verdadeiro nome é Shanks de Ruivinho Saliente 062. Já pensou nesse absurdo? Imagina na loucura que seria isso. Na verdade, não seria nada muito apocalíptico, mas seria no mínimo interessante. E falando sobre coisas interessantes, o Garp vê uma explosão e acha o grupo amassando todo mundo. Então ele ignora a sua meta, que é pegar o Roger, e desceu para descer o sarrafo nos jovens piratas, que devem ter 20 anos em cada perna. Dito isso, essa cena tem uma única função: fazer o pessoal discutir se o Barba Branca fugiu ou não da luta. Sinceramente, não vou pesquisar para saber qual é a verdadeira frase usada durante a Batalha de Marineford, até porque dificilmente vou achar, se é que me entende. Assim sendo, tecnicamente, o Barba Branca só evitou a luta porque sabia que não poderia vencer, mesmo se unisse força com o Kaido e a Big Mom. Ou seja, o principal ponto dessa cena é estabelecer nível de força. Logo, Garp é mais forte que os três individualmente, e numa luta de 3 contra 1, no mínimo, ele não vai perder. Com isso claro, quem se destaca mesmo é a Big Mom. Primeiro ela tira o Zeus e o Prometeu do rabo, o que é uma façanha incrível. Não é fácil tirar algo da bunda sem retirar as calças. E quando isso acontece, você tem que jogar a roupa fora. Sou burro. Além dessa demonstração incrível, ela também mostrou porque é a mais fraca do trio. Ela usa o fogo dos céus que, até então, parecia incrível, mas não fez nada no Garp. Infelizmente, a coitada não aprendeu a usar Haki nos seus ataques. É por isso que vai perder para o Kid e Law. Porque eles são hominhos, então recebem privilégios. O Law despertou a fruta no café da manhã, uma semana antes da batalha de Onigashima. Enquanto a Big Mom viveu mais de 20 anos na pirataria e não aprendeu a importância do Haki do Rei, não sabe usar e se perguntar sobre o despertar, ela vai bater na Purim. Bom, chega de criticar, a Big Mom nem existe. Agora, o que existe é a cena que reforça a minha teoria. Na página que o Garp fica farmando aura depois de beijar o fogo dos céus. Vamos ver a explosão causada pelo golpe de fundo, mas bem longe. Enquanto no primeiro plano temos a Mafei, comunicando que recuperou a criança. A diferença do ponto da explosão para o local em que ela está é muito grande. Pode ser outra explosão? Obviamente que pode, estão acontecendo batalhas em toda a ilha. Porém, acredito que essa explosão em específico seja causada pelo fogo dos céus da Big Mom. Ou seja, para a Mafei viajar tão rápido para um local tão distante, ela só pode ser a usuária da Fruta da Luz. Para mim, é isso, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber a verdade verdadeira. Por enquanto, não tenho mais nada a acrescentar, então vamos para a chegada dos piratas na parte central da ilha. Nesse momento, fazemos outra grande descoberta. O pirata, vulgo Capitão John. Quem diria que o famigerado Capitão John seria o antigo usuário da fruta magnética? Quem diria que todos os usuários da fruta magnética seriam uns fudidos, né? A fruta magnética é a fruta amaldiçoada. Todo usuário está fadado a virar zumbi. Inclusive, confirmado, Kid voltará como zumbi do Moria, o pirata imortal. Deixando a brincadeira de lado, já podemos dizer que o Capitão John é pai do Kid? Não? Então tá bom. Então tá. Então temos a sequência final que para mim foi decepcionante. Particularmente, não me importo com o romance e coisas assim. Então, estava esperando um confronto que fizesse jus ao título de Rei das Trevas. E o que temos é um golpe que faz jus a um jardineiro. O que faz sentido, Shakuyaku é uma peônia.
Ou seja, o Summers, como uma planta de espinhos, está tentando destruir a frágil peônia, e o trabalho de um jardineiro é impedir que o jardim seja destruído. Certamente que sim. Mas bem, indo além dessa simbologia que peguei sem querer, um fato é, deram uma nerfada legal na Shaki. A mulher já não tem fruta, e pra piorar, não colocaram nenhuns hacks roubados na moça. O que tá acontecendo? As cujas foram resumidas a serem moças bonitas. Além de colocar a Shaki no mesmo nível do Usopp, não teve coragem de colocar o Summers martelando ela com essa espada esquisita dele. Ainda não entendi como uma espada consegue se transformar em um kanabo, talvez eu nunca entenda. Enfim, é isso. A imperatriz de um reino, o suposto ser mais forte de um reino inteiro, sem o poder da beleza, é tão frágil quanto um Usopp pré-time skip. Talvez seja um exagero, talvez achar que seja uma Nico Robin de 8 anos. Bem, depois disso, temos o Barba Branca parando o Roger, ou seja, ele está mais confiante em derrubar o Roger que o Garp. É no mínimo estranho, ele não quis perder tempo com o Garp, mas foi perder com o Roger. E outra, cadê o Garp? Se perdeu, é esquisito como certas situações se formam. O Garp estava logo atrás do Barba Branca, mas de repente ele toma chá de sumiço. Então tá. E ainda se mantendo no tema esquisito, perceba que se o Roger não tivesse mandado, o Rayleigh não teria avançado para salvar a Shaki. Mas eu entendo, ele não queria parecer desesperado. Mulheres não gostam de homens afobados. Completamente compreensível. E o que também é compreensível é a técnica usada pelo menino Rayleigh, e também é bom pontuar que certamente vai ter alterações nesse ataque dele. Mas a essência deve se manter. Só não sei o que tem de sombrio num ataque que se chama Crescente Transcendente do Lírio Carmesim. Certamente não foi esse golpe que lhe rendeu o vulgo de Rei das Trevas. A verdade é que esperei demais. O ponto central desse capítulo é o resgate e o romance, enquanto eu estava esperando para ver o Rei das Trevas macetando. O golpe do Rayleigh nem foi cortante, justamente para não estragar a cena com sangue. Infelizmente, também não vai ser aqui que ele ganha a cicatriz, porque ela já está lá. Mas seria foda se fosse. Como muitas coisas seriam, infelizmente, a vida é sobre coisas que seriam, mas jamais serão. Bom, é isso, Shaki foi resgatada. E agora sim, podemos ir para os principais eventos desse arco. Garp vai se tornar herói, Shebek vai cair no esquecimento e Rayleigh vai se tornar o Rei das Trevas. Ou vai ser mais um capítulo meia bomba? Viva e descubra! Uma última coisa, em comparação com Garp e Shebek, o Roger está muito fraco, não é? Barba Branca não quer perder tempo com o Garp numa luta 3 contra 1, mas parou para enfrentar o Roger. É no mínimo estranho, mas enfim, é isso. Um abraço nação perdida e até a próxima.